das maiores cidades do mundo, a região do norte da Ásia-Pacífico tem tudo isso. Em termos de população, esta é a maior região do mundo. Temos cerca de 1,6 mil milhões de pessoas a viver nos nossos territórios. Portanto, quando ouve falar da China, da Mongólia, da Coreia do Norte e também do Japão, pode imaginar que temos grandes desafios missionários no território da nossa divisão. Com tal diversidade e extensão, os desafios são claramente visíveis e podem, por vezes, parecer avassaladores. Apesar das dificuldades, Deus tem servos dispostos em todo o território. Muitas pessoas na nossa divisão têm paixão pela missão. Encorajando e trabalhando em conjunto com elas, com muita oração, tenho a certeza que o Senhor continuará a abençoar as nossas atividades missionárias nos territórios da nossa divisão. No passado, Deus abriu portas impossíveis. Ainda há pouco tempo, parecia que o Evangelho nunca poderia transpor as fronteiras da Mongólia. Neste país, cerca de metade da população vive na cidade capital do Ulaanbaatar. O desafio de espalhar aqui o Evangelho está bem patente. Enk Bayar foi uma das primeiras pessoas na Mongólia a ser batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia na década de 90. Este país era considerado um país fechado, porque éramos um dos antigos países comunistas. Por isso, todos crescemos sem qualquer religião. Depois de 1990, com o colapso do comunismo, as coisas mudaram. As pessoas descobriram um espaço vazio no seu coração. Quando Enk Bayar era estudante, conheceu uma mulher estrangeira na escola e tornaram-se amigas. A sua nova amiga e o marido dela foram enviados para a Mongólia pela Adventist Frontier Missions. Um sábado, Enk Bayar foi à casa da nova amiga e reparou que eles tinham estado a estudar um livro que ela não reconheceu. Como estava curiosa, começou a fazer perguntas. Quero aprender isso. E isso suscitou uma pequena chama lá dentro. O que é isso? Quero aprender. Ela foi incentivada a estudar com eles na semana seguinte e ficou entusiasmada por aprender sobre a Bíblia. Voltou na semana seguinte e, passado algum tempo, tornaram-se amigos íntimos à medida que iam estudando a Bíblia juntos. Desde então, penso que nunca faltei a uma única reunião de sábado. Por causa da amizade, aproximei-me de Deus. Eu digo sempre que não encontrei Deus porque eu estava cega e não tinha interesse. Deus encontrou-me e proporcionou os meios para me encontrar. Quando Jesus esteve na Terra, ele tinha interesse pelas pessoas. Era seu amigo e ajudava-os com os problemas. À medida que continuamos a representar Deus, não deveríamos seguir o exemplo de Cristo? O coração de Enk Bayar foi tocado porque aqueles missionários partilharam primeiro o amor de Cristo. Há muitas coisas que me atraíram neles, devido à sua bondade e sinceridade para com o povo mongol. Eles até ajudaram as pessoas mais pobres que nunca pensaríamos ajudar. Mas eles são pessoas muito simpáticas e amáveis. E, por isso, encontrei Deus, porque eles são amáveis de coração. Para mim, eles são muito queridos. Através da sua amizade, aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Por causa da bondade deles, aprendi a ser amável com os outros. Devido à sua amizade verdadeira, fiquei mais próxima de Jesus como meu amigo. Desde então, outros mongóis têm vindo a conhecer o amor de Jesus. Graças às igrejas e escolas adventistas, as pessoas na Mongólia podem aprender sobre Jesus. Apesar dos desafios em países como a Mongólia, Deus está agora a usar servos fiéis, como Enk Bayar, para espalhar a sua mensagem. Continue a orar, por favor, pelos territórios como estes na região do norte da Ásia-Pacífico. Ore para que a obra avance rapidamente nestas áreas difíceis. Mas estes países são lindos e Deus tem abençoado estes países de muitas formas. Esperamos poder espalhar a mensagem do Evangelho às pessoas nos nossos territórios para que muitos se possam salvar
para o reino de Deus. Os centros de influência estão a transformar a forma como realizamos o ministério em algumas partes do mundo. Um centro de influência faz face às necessidades das comunidades de várias formas. Esta pode ser uma oportunidade para ajudar as pessoas de novas formas criativas. Encontramos centros de influência um pouco por todo o mundo. Na Coreia, este conceito já está implementado há alguns anos. Eles estão a ajudar as suas comunidades de formas práticas. Kwon Jong-hang é um pastor adventista do sétimo dia que está fortemente envolvido na coordenação de centros de influência em toda a divisão do norte da Ásia-Pacífico. Há 110 centros de influência na Coreia e hoje visitamos um restaurante que é gerido pela Igreja Central de Seul. A Igreja Central de Seul está localizada no próprio centro da área metropolitana da cidade. A igreja está numa área muito movimentada e cara, mas abriu apenas uma vez por semana. A igreja decidiu há 12 anos abrir o seu próprio restaurante ao público para servirem boa comida vegetariana. Na área comercial, não há muitos restaurantes vegetarianos. Do outro lado da rua há um Jogye, que é a sede do budismo coreano. E todos eles são vegetarianos. Quando começámos não tínhamos muitos clientes, mas atualmente recebemos cerca de 180 a 200 pessoas todos os dias. A grande maioria não é adventista, mas eles gostam mesmo do nosso estilo de alimentação saudável. No início, a igreja investiu muito dinheiro para renovar o restaurante, mas hoje o restaurante tem um bom rendimento e dá trabalho a 6 membros adventistas. Com esse rendimento, fazem doações ao governo local. Nessa área, a igreja tem boa reputação. A igreja decidiu dar uma bolsa de estudo a estudantes carenciados. Por isso, independentemente dos antecedentes religiosos, qualquer estudante da escola secundária pode vir a esta igreja solicitar a bolsa de estudo completa. E como resultado disso, alguns formaram-se em teologia. Um deles é o diretor do coro da igreja. E mesmo assim continuam a ter lucro. Eles começaram a ajudar cidadãos idosos. Quando visitamos a igreja todos os sábados de manhã, vemos que a igreja recebe mais de 200 cidadãos idosos e providencia-lhes alimento espiritual, mas também alimento físico. 2 vezes por mês, também lhes pagam os bilhetes de ida e volta de autocarro. Como resultado desse ministério de apoio aos cidadãos idosos, a igreja batiza todos os anos cerca de 60 pessoas. Este centro de influência no centro de Seul tem sido uma luz na comunidade há mais de 12 anos. Ore, por favor, para que continue a crescer e a ajudar a comunidade. No nosso próximo foco missionário, vamos visitar o Lowell e a Néria Jenks, no sul do Sudão, para acompanharmos este ministério de 5 anos. Veremos como é a vida nesta desafiante e empolgante parte do mundo. Acompanhe-nos no próximo mês. Este é o foco da missão adventista. Se viajar pelo norte da Ásia, irá provavelmente deparar-se com uma grande diversidade. Desde pequenas vilas nas montanhas a algumas das maiores cidades do mundo, a região do norte da Ásia-Pacífico tem tudo isso. Em termos de população, esta é a maior região do mundo. Temos cerca de 1,6 mil milhões de pessoas a viver nos nossos territórios. Portanto, quando ouve falar da China, da Mongólia, da Coreia do Norte e também do Japão, pode imaginar que temos grandes desafios missionários no território da nossa divisão. Com tal diversidade e extensão, os desafios são claramente visíveis e podem, por vezes, parecer avassaladores. Apesar das dificuldades, Deus tem servos dispostos em todo o território.
Muitas pessoas na nossa divisão têm paixão pela missão. Encorajando e trabalhando em conjunto com elas, com muita oração, tenho a certeza que o Senhor continuará a abençoar as nossas atividades missionárias nos territórios da nossa divisão. No passado, Deus abriu portas impossíveis. Ainda há pouco tempo, parecia que o Evangelho nunca poderia transpor as fronteiras da Mongólia. Neste país, cerca de metade da população vive na cidade capital do Ulaanbaatar. O desafio de espalhar aqui o Evangelho está bem patente. Enke Bayar foi uma das primeiras pessoas na Mongólia a ser batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia na década de 90. Este país era considerado um país fechado, porque éramos um dos antigos países comunistas. Por isso, todos crescemos sem qualquer religião. Depois de 1990, com o colapso do comunismo, as coisas mudaram. As pessoas descobriram um espaço vazio no seu coração. Quando Enke Bayar era estudante, conheceu uma mulher estrangeira na escola e tornaram-se amigas. A sua nova amiga e o marido dela foram enviados para a Mongólia pela Adventist Frontier Missions. Um sábado, Enke Bayar foi à casa da nova amiga e reparou que eles tinham estado a estudar um livro que ela não reconheceu. Como estava curiosa, começou a fazer perguntas. Quero aprender isso. E isso suscitou uma pequena chama lá dentro. Santo Deus, Santo Pai Celeste, aqui estamos na Tua presença, ó Deus. Precisamos de uma dose dobrada do Teu Santo Espírito para realmente compreendermos o que iremos ler da Tua Santa Palavra esta manhã. Qualifica-nos e prepara os nossos corações para ouvir a Tua voz falá-la.
e ao sairmos deste santo lugar, que possamos sair com a certeza que Tu estiveste connosco. Nós te pedimos e te agradecemos estas bênçãos, no nome doce de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos continuar a louvar o nosso Deus com o hino Diz Senhor, número 306, 306. Bondoso Deus, Senhor, tal como nós cantamos através deste hino, Senhor, que cada um de nós possa estar atento ao Teu chamado, possa estar receptivo e, Senhor, que a resposta de cada um possa ser: eis-me aqui, Senhor. Senhor, nós sabemos que é muito mais fácil dizer isto, é muito mais difícil, Senhor, praticar no nosso dia-a-dia. Assim, Senhor, nós queremos pedir-te que Tu nos dês a coragem para o fazermos e que Tu nos dês, Senhor, a humildade para a cada momento dependermos de Ti, para que a cada momento, Senhor, possamos ter esta determinação. Senhor, eis-nos diante de Ti de joelhos e, Senhor, reconhecendo que Tu és o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas e o Criador também do sábado. Senhor, nós queremos pedir-te que nos ajudes neste momento de culto e em todo o dia de sábado
que nos ajudes, Senhor, a viver este dia de acordo com o plano que Tu tens para cada um de nós. Senhor, toma esta igreja nas Tuas mãos. Esta igreja, Senhor, composta pelos seus membros. Também, Senhor, toma nas Tuas mãos cada amigo que hoje nos visita esta manhã. Senhor, que Tu também possas estar com eles, que Tu também os possas abraçar, que Tu possas, Senhor, também estar presente nas suas vitórias e nas suas dificuldades. Senhor, Te agradecemos também por aqueles irmãos e irmãs que já não víamos há um tempo. Senhor, ou pela dificuldade da sua saúde, ou porque a vida os levou para outros rumos, Senhor, durante algum tempo. Ó Senhor, muito obrigado, porque hoje estamos aqui para honrar e louvar o Teu nome. Senhor, nós queremos também pedir uma dose redobrada do Teu Espírito para a mensagem desta manhã, para o mensageiro desta manhã, e que possas, Senhor, Tu falar a cada um de nós através dele. Toma-o nas Tuas mãos, Senhor, usa-o e de alguma forma, Senhor, que ele possa desaparecer para que Tu possas brilhar nesta hora. Toma, Senhor, cada criancinha que está aqui nas Tuas mãos, desde o mais novo ao mais crescido, que cada um de nós possa ter a certeza, Senhor, a firme convicção de que somos filhos do Rei. E ajuda-nos, Senhor, a vivermos como príncipes e princesas que se estão a preparar para esse reino que Tu vais fundar um dia. Toma-nos nas Tuas mãos, Pai. Te pedimos também uma bênção para aqueles que acompanham este culto através da internet. Que Tu também os possas ali tocar, Senhor. Que eles possam também perceber que Tu também os amas e que Tu também estás com eles neste dia. Abençoa-nos grandemente, te peço humildemente em nome de Jesus. Amém. Continuamos este momento de culto, agora através das ofertas e dos dízimos que são do Senhor. Quando acontecem situações de emergência em larga escala, quer seja um desastre natural ou uma crise humanitária, poderão ter efeitos devastadores. Devemos lembrar-nos de que as pessoas que estão a sofrer e a passar por necessidades não são apenas rostos nas notícias, são nossos irmãos em Cristo. A oferta de hoje vai apoiar a Associação Adventista para o Desenvolvimento de Recursos e Assistência, aquilo que nós conhecemos por ADRA, um ministério de serviço que coloca o amor de Cristo em ação através do desenvolvimento comunitário e da ação humanitária em todo o mundo. Com uma presença de longa data em mais de 120 países, a resposta da ADRA a catástrofes não acaba quando a emergência termina. O trabalho de desenvolvimento continua a ajudar famílias a reconstruir a sua vida, os seus lares e as suas comunidades. A contribuição generosa de cada um de nós esta manhã vai apoiar a ADRA nos seus esforços para responder a catástrofes e para combater a fome. Cada donativo percorre o mundo para providenciar alimentos, abrigo, água potável e outros recursos de emergência às famílias empobrecidas que vivem em situações de crise. A sua oferta é um ato de compaixão que protege e anima famílias no momento em que mais necessitam. Vamos dar a primazia às crianças e depois então a toda a congregação. Que o Senhor nos possa abençoar grandemente.
meu Deus, eis-me aqui com as tuas ofertas e o dízimos doados pelos daqui presentes na tua santa casa. Abençoa os dadores e não dadores. Peço-te uma bênção especial para quem as vai dirigir, para que possam encaminhar em benefício da tua obra. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Especial de hoje é a música que os meninos deviam ter cantado no 13º sábado. Não cantámos porque havia muitos meninos em acampamentos. E por isso hoje temos a oportunidade de cantar. Chama-se A Bandeira do Céu.
quando nós chegamos ao meio do ano, falta um mês, nós fazemos um balanço da nossa vida, porque no final do ano nós também já o fizemos. E respondemos a alguns apelos que vêm da parte do Senhor para que no próximo ano, 2015, que já lá vai 5 meses, nós respondemos a alguns apelos que vêm da parte do Senhor para realmente nós melhorarmos a nossa vida. Gostaríamos de não repetir as coisas que no passado fizemos e temos um compromisso com Deus para que nos momentos que nós estamos a sós com Ele, nós fazemos motivo de oração para que Deus nos ajude a crescermos no nosso relacionamento com Ele. Nós hoje iremos falar um pouco da história da vida de José, filho de Jacó. O título que eu dei a este tema é Deus me fez próspero. É uma história que nós conhecemos há muitos anos. Eu já o conheço desde criança. E há imagens que na vida de José me marcaram para toda a vida e vai continuar a marcar-me para toda a vida. Há imagens nesta história que realmente eu nunca irei esquecer e tenho a certeza que convosco está a acontecer a mesma coisa. Neste momento eu convido vocês a relembrarem a história de José, filho de Jacó. É uma história que está registrada no Velho Testamento, logo no início. Tem 14 capítulos. Claro que nós não iremos ter tempo suficiente para falar de todos estes 14 capítulos num culto só. Iríamos ter um mês para realmente falar da história de José. Eu acho que a história de José é uma das histórias mais longas em questões de relatos e de factos. Tirando a história de Jesus e também do apóstolo Paulo, além destes não há mais ninguém, a não ser José, que tem a sua vida contada com tantos detalhes. São 14 capítulos da Bíblia dedicados a José. Teríamos matéria suficiente aqui para falar numa reunião de jovens. Como José venceu a tentação. Como é que ele resistiu à tentação? Não só para os jovens, mas também para os casais da nossa igreja e para os adultos da nossa igreja. Mas esta manhã eu irei falar no momento em que José teve os seus 2 filhos no Egito. Momento esse que, ao estudar, José, em particular, deu os nomes aos seus 2 filhos. E eu esta manhã, eu vou pedir ali à técnica que apresente o primeiro slide, que se encontra, e gostaria que nós acompanhássemos também na vossa Bíblia, que se encontra em Gênesis, capítulo 41, e vamos ler os versos 50 a 52, que diz assim. Gênesis, capítulo 41, vamos ler os versos 50 a 52. O versículo 50 diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o verso 52 diz assim: E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição.
Nós esta manhã iremos demorar alguns momentos do significado destes dois nomes, Manassés e Efraim. É curioso, quando nós estudamos a Bíblia, nós iremos compreender o significado destes nomes. E compreendemos muito bem que no tempo do Velho Testamento, muitos nomes dados aos filhos estavam relacionados com expectativas que os pais tinham em relação aos seus filhos. E muitos nomes eram dados aos filhos consoante todo aquele acontecimento da gravidez dessa criança e depois do nascimento dessa criança. E os pais, consoante a vivência que eles iam ter com esse período de gravidez, eles depois davam os nomes aos seus filhos. E Manassés, Efraim, foi dado desta forma. E na cultura hebraica, os nomes representavam a esperança que os pais tinham para os seus filhos. E também na expectativa que os pais tinham para o futuro dos seus filhos. E agora, quando nós olhamos para os nomes que José dá aos seus dois filhos, que nasceram do Egito, Manassés representa o quê? Qual é o significado do nome Manassés? O significado do nome Manassés significa esquecimento. Efraim, o nome de Efraim, representa próspero. O meu desejo sincero esta manhã, para todos vós, e para todos aqueles que estão distantes, que nos estão a ouvir através da internet e a ver-nos, que realmente todos nós possamos compreender qual é a mensagem que Deus nos quer trazer esta manhã. Como a Raquel disse, não olhem para mim, que eu possa diminuir, mas que Deus possa ser exaltado. Que Deus neste momento possa falar aos nossos corações esta manhã. E ao olhar para a nossa caminhada cristã, esta mensagem tem que trazer uma esperança para nós. O objetivo da mensagem é para que nós possamos acordar e realmente perceber qual é o caminho que nós estamos a traçar. Prezados irmãos, eu acredito e tenho a plena certeza que este tema é muito pertinente. É muito pertinente. Ao olhar para a nossa caminhada cristã mais recente, podemos ver coisas positivas. Podemos ver. Também podemos ver coisas menos boas da nossa vida ao longo destes 5 meses do ano 2015. Coisas essas, talvez, coisas boas que nos aconteceram, que nós nunca queríamos que elas fossem apagadas da nossa memória. Gostaríamos tanto de as relembrar, vez após vez, todos os dias da nossa vida. Coisas essas que nos vão fazer crescer no nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Mas há outras coisas que ao longo destes 5 meses que nós fizemos, que nos marcaram negativamente. E tenho a certeza que o nosso desejo é que elas nunca possam vir à nossa memória. Tenho a certeza disso. Nós não queremos recordar coisas negativas que nós fizemos ao longo destes 5 meses. Prezados irmãos, será que nós, ao longo destes 5 meses, podemos ver coisas positivas da nossa vida? José deu os nomes aos seus 2 filhos num momento muito particular. A sós. A sós. Há 2 expressões que no verso 51 que nós acabamos de ler, que Deus me fez esquecer. E é o significado do nome de Manassés. E nós vamos compreender uma coisa esta manhã, prezados irmãos. Todos nós lembramos de um acontecimento na vida de José. Todos nós lembramos. Eu tenho aquela imagem em que José está a experimentar a sua linda capa de cores
Eu tenho aquela imagem dos irmãos a estarem por trás dele e a ver. Um olhar de quê? De alegria. Era. De inveja, de ódio. Se nós fizermos uma rápida retrospectiva da vida de José, nós vamos ver coisas interessantes. Coisas, mas mesmo coisas interessantes. José tinha 17 anos quando o seu pai o convida e dá ordem para ele ir ter com os seus irmãos que estavam a cuidar do rebanho do seu pai no campo. Sabem, José era um jovem muito sonhador. A Bíblia diz que Jacó, e aqui está o problema, Jacó amava mais José do que os outros irmãos. E foi por esta razão que foi criado ali um ódio entre os irmãos por causa de José. Jacó amava mais José do que os outros irmãos. A Bíblia diz que, e isto está registrado na palavra de Deus, foi por essa razão que foi criado o ódio entre os irmãos, porque Jacó amava mais José. Naquele momento em que José vai ao encontro dos seus irmãos, José vai com aquela ideia de um sonhador. E ele, ao ir ter com os seus irmãos, ele pensava que ia ser recebido de braços abertos pelos seus irmãos. Ele pensava, como sonhador, que os irmãos iam recebê-lo tão bem. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? José não estava à espera daquela recepção, não estava à espera. Aquele jovem é maltratado pelos seus próprios irmãos. É rasgado a sua capa e é lançado num poço. É vendido numa caravana de egípcios que iam a caminho do Egito. Prezados irmãos, naquele momento, José não estava à espera que isso acontecesse. E agora, quando José chega ao Egito e é vendido para o mais importante oficial de Faraó, Potifar, naquele momento, parece que José, as coisas estavam a caminhar bem. Estavam a correr bem. A princípio não. Ele sempre esperou de regressar à casa do pai. Mas não, é vendido como escravo e vai para o Egito. E naquele momento, ele vê uma luz ao fim do túnel. Ainda bem, eu agora sou vendido para o mais importante oficial de Faraó. E parece que as coisas estavam a correr bem. Sabem? Até um momento. Momento esse em que ele é tentado várias vezes. A tentação, quando chega, não vem só uma vez. Ele foi tentado pela mulher do seu patrão. A primeira vez ele resistiu. A segunda vez ele resistiu. Houve uma vez que ele teve que fugir. Deixou a sua capa. E isso foi o momento que ela usou para criminar aquele jovem que estava inocentemente. Para defender os seus princípios, ele fugiu para não cair na tentação. E depois o que é que acontece? José é lançado na prisão. Prezados irmãos, naquele momento em que José está na prisão, eu vou resumir a história, para nós chegarmos ao ponto mais importante da mensagem esta manhã. José revela um sonho a dois homens que eram empregados do rei. O padeiro e o copeiro. E aqueles homens estavam confundidos porque não compreenderam o sonho. Não sabiam o que é que estava a tratar. E José foi ele que revelou o sonho àqueles dois homens. E ele disse, olha, o sonho que tu tivestes, padeiro, é para dizer que tu vais morrer. E tu, copeiro, o sonho que tu tiveste, tu vais ser libertado. E no momento em que
o copeiro é libertado, José faz-lhe um pedido ao copeiro. Diz assim, olha, faz-me um favor. Lembra ao rei que eu sou um bom rapaz. Lembra. Para que Faraó tire-me da prisão. Não te esqueças disso. É um pedido que eu te faço. E sabemos que aquele homem foi liberto da prisão e nunca mais se lembrou de José. Vamos agora para o slide número 2, que diz assim, em Gênesis, capítulo 39, verso 5. Mas há uma coisa dentro deste contexto da história de José, no verso 5, no capítulo 39, que diz assim: E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. A presença de José, prezados irmãos, foi positiva aonde quer que ele estivesse. Ao estudar estes 12 capítulos, estes 14 capítulos de José, José não era um preso como os outros. José teve a liberdade de ajudar o oficial da prisão a cuidar dos presos. Aqui podemos ver que a presença de José foi positiva em todos os sentidos. E enquanto José estava na casa de Potifar, como também estava preso, a Bíblia diz algo impressionante. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Ou seja, José vivendo numa situação complicada e difícil, a bênção do Senhor estava sobre José. Deus nunca deixou de abençoar José. Aliás, não há outro exemplo igual a este, prezados irmãos, registrado na palavra de Deus. No princípio dos patriarcas e profetas, nós não conseguimos ver alguém que tivesse um procedimento como José. Prezados irmãos, quando as pessoas olham para nós, o que é que as pessoas veem em nós? Quando nós olhamos para a história de José, o que é que nós vemos? Quando nós olhamos para as suas experiências, o que é que nós sentimos? Quando olhamos para as suas angústias, o que é que nós analisamos? Quando nós olhamos para as suas aflições no Egito, o que é que nós percebemos? Eu vou-vos dizer uma coisa, prezados irmãos. José tinha tudo, mas tudo para viver uma vida revoltada, com toda a gente, até com Deus. Ele tinha todas as razões para viver uma vida revoltada com a sua própria família, com os seus irmãos. Ele tinha todas as razões para ser um homem cheio de rancor contra os seus irmãos. José tinha tudo para olhar para Deus e dizer: Senhor, por que é que isto está a acontecer comigo? Porquê? Por que é que isto está a acontecer comigo? Eu sou tão fiel a ti. Por que é que isto está a acontecer comigo? Estou aqui dentro desta cela. O que é que eu fiz de mal? Onde é que tu estás? Prezados irmãos, sabem qual foi a atitude de José perante esta situação? Sabem? Se nós lermos muito cuidadosamente estes 14 capítulos de Gênesis, nós não vamos encontrar nenhum lamento da parte de José. Nenhum sequer. Nenhum sequer. José não guarda nenhuma mágoa no seu coração. José não guarda nenhum rancor. José não estava a sofrer por esta situação, não. O que lemos na Bíblia, esta história de José, é o seguinte. José perdoou a todos. José perdoou a todos. Porque ele compreendia que ele estava
a ser cuidado por Deus. E ele percebeu que Deus estava a conduzir a sua vida desde da sua casa. Quando ele revelou os sonhos ao seu pai e aos seus irmãos, eles não aceitaram muito bem os seus sonhos. E disseram, olha, não, deixa de ser sonhador. Isto já começou no seu lar. Prezados irmãos, temos que compreender uma coisa esta manhã. Havia uma mão poderosa que estava a conduzir a vida de José. E quando nós olhamos para as experiências de José, nós vamos agora, neste momento, imaginar nós a fazer parte deste quadro, desta cena. Vamos olhar para a história de José com os olhos humanos e vamos ver qual é as lições que nós temos que tirar da vida de José. Quais será? Prezados irmãos, quantas vezes nós reagimos negativamente às coisas que nos fazem? Quantas vezes? Isto é humano, faz parte da nossa característica. Quando alguém nos ofende, nós ficamos frustrados. Quando alguém nos faz mal, nós reagimos. É assim que nós somos. Quantas vezes, perante provações na nossa vida, por algo que nos causaram dor, ou talvez nós fomos tratados injustamente, nós vivemos uma vida revoltada. Guardamos pelo resto da nossa vida rancor e mágoas e ressentimento por alguém por nos ter feito algum mal. E depois, nós começamos a encher o nosso coração de orgulho, começamos a encher o nosso coração com aquela vontade, quando eu tiver uma oportunidade, meu querido amigo, eu vou-te pagar com a mesma moeda. Quantas vezes, por algo que nos fizeram, ou por alguma coisa que nos fizeram, nós exigimos os nossos direitos. Quantas vezes? E nós enchemos o nosso coração de indignação e assumimos uma posição para perdoar esse alguém. Esse alguém tem que vir à nossa presença e se ajoelhar perante nós e pedir perdão. É isso que nós estamos à espera. E agora eu pergunto, é isso que Deus pede de nós? É isso? Foi isso que José fez? Foi? Não foi, prezados irmãos. Sabem como é que José reagiu? Sabem como é que Deus quer que eu reaja perante uma situação dessas? Sabemos nós como é que nós devemos reagir quando alguém nos ofende? Sabemos. Temos que reagir de uma maneira diferente. Deus quer que nós reagimos como José reagiu. Sabemos por nós mesmos. É muito difícil fazer uma coisa destas. Sabem porquê? Sabem porquê que nós não temos capacidade de perdoar alguém que nos ofende? Estamos sempre à espera e olhamos para aquela pessoa com aquele rancor sempre. Sabem qual é a maneira de nós vencermos isso? Sabem qual é? Sabem qual foi a razão da vitória de José para ele vencer tudo aquilo que os seus irmãos lhe fizeram? E o copeiro que lhe fez também. Esqueceu-se dele por completo. Sabem o que é que José saiu vencedor disso? Sabem? Porque ele tinha uma íntima relação com o seu Deus. E aqui é que está o segredo da vitória de José. Prezados irmãos, se as nossas atitudes forem íntimas com o nosso Deus, se nós relacionarmos bem com o nosso Deus, Deus fará o resto. Sabem, esta foi a razão da vitória de José. As palavras de José, elas são extremamente significativas. Deus me fez esquecer. Sublinhem este texto na vossa Bíblia. Deus me fez esquecer. Gênesis capítulo 41, versos 51. Sublinhem. Quando estiver
alguma coisa que vos esteja a atrapalhar e magoar-vos o vosso coração, que vos tira horas de sono, vocês não conseguem dormir, vão a Gênesis, capítulo 41, versos 51. Deus me fez esquecer. Prezados irmãos, minha querida irmã, meu querido irmão, meu querido jovem, e vós que estáis a assistir através da internet, será que há alguma coisa que está a tentar esquecer, que o marcou negativamente e não consegue? Será? Eu tenho esta manhã duas notícias para vós. Tenho uma notícia menos boa e uma muito boa. A menos boa é que nós sozinhos, nunca seremos capazes de esquecer qualquer coisa que alguém nos faça negativamente. Nós não conseguiremos esquecer. Não há ajuda humana que seja suficiente para te dar aquilo que tu antes tinhas a paz e que te foi retirada. Não há ajuda humana que te possa fazer esquecer. Esta é a má notícia. Não há. Podeis correr os médicos que vocês quiserem. Não há ajuda humana que possa fazer esquecer o rancor que está dentro de ti. Agora vou-vos dar a boa notícia, prezados irmãos. A boa notícia é quando a nossa vida está aliada ao poder de Deus, nós somos capazes de esquecer tudo. Vou repetir. A boa notícia é quando a nossa vida está aliada ao poder de Deus, nós somos capazes de esquecer tudo. Mas tudo mesmo. Poucos há que se compenetram da influência de pequenas coisas e de que essas coisas em algum momento venham à nossa memória. Vê-me à mente, e eu sublinhei aqui e escrevi o Salmo 133, 1. O que é que diz lá? O que é que lá diz, este salmo que é muito conhecido por nós. Não vamos ler para poupar tempo. O Salmo 133, 1 diz assim: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Quando o povo de Deus, quando a Igreja Adventista de Canelas anda no Espírito, o que acontece? O que é que acontece? Quando a Igreja de Canelas andar no Espírito, as coisas externas deixam de ter valor. Quando o povo de Deus anda no Espírito, esquece essas coisas que nos marcam negativamente. E concentra-se nas coisas que são divinas, nas coisas que são futuras, nesta bendita esperança que temos de um dia estar com Cristo na pátria celeste. Quando José diz, Deus me fez esquecer, ele não está a dizer que nunca se vai lembrar dessas cenas. Não é isso que a palavra de Deus nos está a dizer. Ele não ia ter a doença de Alzheimer para tudo esquecer. Não é isto que a palavra de Deus nos está a ensinar. O que acontecia quando ele se lembrava de tudo isso que era negativo, essas coisas não faziam mal nenhum. Não lhe causavam nenhuma tristeza no seu coração. Não lhe causavam nenhum mal-estar na sua vida. Não lhe causavam nenhuma revolta. Porque ele estava com Deus. Prezados irmãos, será que queremos viver no passado? Será que queremos viver como um museu? Quando nós vamos ao museu, o que é que nós vamos lá ver? Coisas modernas, coisas do futuro, coisas do passado. E nós parece que queremos viver o passado, parece que queremos ser museus. Prezados irmãos, Deus esta manhã quer nos transmitir esta verdade. Cristão que é cristão, entrega tudo para Deus e esquece. Cristão que é cristão, entrega tudo para Deus e esquece. Pois, irmãos, sabem, nós pensamos em muitas coisas
E esta história de José está cheia de detalhes. E há um detalhe na história de José que nos faz pensar se estivermos muito bem atentos. Nós temos de estar bem atentos à mensagem desta manhã. Pois, irmãos, quando José se tornou governador do Egito e os seus irmãos se colocaram à sua frente para lhe comprar comida, para sustentar a sua família, porque a sua família, se não fosse ali buscar o alimento, eles iam morrer todos à fome. Será que José, ao ver os seus irmãos perante ele não se lembrou daquilo que eles lhe fizeram? Será? Claro que ele se lembrou. Claro. Mas naquele momento, perante os seus irmãos, não houve nenhum ressentimento da sua parte para pagar com a mesma moeda. Se nós estivéssemos na posição de José e alguém viesse nos pedir pão para comer, o que é que nós faríamos aos nossos inimigos? Mas naquele momento, José esqueceu de tudo. Já compreendemos o que significa Deus me fez esquecer. Já compreendemos. José tinha tudo naquele momento para se vingar dos seus irmãos e dizer: agora é a hora da minha vingança. Faço a pergunta esta manhã a todos vós e aqueles que estão a ouvir em suas casas, seja em que lugar for. Será que há aqui alguém que está à espera da hora da vingança? Será? Será que está aqui alguém que está à espera de pagar com a mesma moeda? Cristão que é cristão entrega tudo para Deus e esquece. E Deus, só Deus, dá-nos essa capacidade para esquecer. Podemos agora imaginar José a ser governador do Egito. Sabe o que é que José podia ter feito com aquele copeiro? Sabem? Aquele copeiro que se esqueceu completamente dele e dizer a Faraó que José era um bom rapaz. Sabem o que é que José podia ter feito com esse homem e não fez? Porque José tinha pedido: olha, lembra, ó rei, que eu sou inocente, que eu sou um bom rapaz. José permaneceu preso mais 2 anos. Agora imagino José ser servido por este copeiro. José não pôs a barrer o palácio. José pô-lo o maior copeiro do seu reino. Agora, José vai dizer uma coisa. Sem Deus, a nossa vida, nós não temos capacidade de reagir positivamente. Sem o temor de Deus no coração e sem a presença de Deus na nossa vida, com certeza nós nunca conseguiremos esquecer de nada. Nós nunca conseguiremos perdoar alguém. Nunca. Nós nunca conseguiremos tirar esse domínio que atormenta a nossa mente, que é a raiva, que é a mágoa, é o desejo de vingança. Nós nunca. A nossa serva aqui está no seu comentário no livro Patriarcas e Profetas. Ela tem lá esta citação que gostaria que vocês me acompanhassem, que se encontra na página 223 e na página 224, no livro Patriarcas e Profetas. Gostaria que apresentassem este slide. Diz assim: poucos há que se compenetram da influência das pequenas coisas da vida sobre o desenvolvimento do caráter. Nada com que temos de tratar é realmente pequeno. As circunstâncias variadas que deparamos dia após dia são destinadas a provar nossa fidelidade e habilitar-nos a maiores encargos. Pelo apego aos princípios nas transações da vida usual, a mente se habitua
a considerar as exigências do dever acima das do prazer e da inclinação. Assim, disciplinados, não estão a vacilar entre o direito e o que não o é. Como a vara a tremer ao vento, são fiéis ao dever porque se educaram aos hábitos de fidelidade e verdade. Pela fidelidade naquilo que é o mínimo, adquirimos forças para serem fiéis em coisas maiores. O outro slide, a seguir, gostaria que apresentasse. Um caráter reto é o maior valor do que o ouro de Ofir. Sem ele, ninguém pode subir a uma altura honrosa, mas não se herda o caráter. Não pode ser comprado. A excelência moral e as belas qualidades mentais não são o resultado do acaso. Os mais preciosos dons não são de valor algum, a menos que sejam aperfeiçoados. A formação de um caráter nobre é a obra de uma vida inteira e deve ser o resultado de esforço diligente e perseverante. Deus dá as oportunidades. O êxito depende do aproveitamento das mesmas. Prezados irmãos, tantas oportunidades que nós já tivemos ao longo da nossa vida. Olhem para as oportunidades que já tivemos. Olhem. Será que nós podemos dizer, no final deste ano, se Deus nos deixar lá chegar, e dizer, Deus me fez próspero? Será que podemos chegar ao final do ano 2015 e dizer, Deus me fez crescer na minha prosperidade, na minha vida espiritual? Será? Prezados irmãos, aqui José não está a falar de riquezas. José não está a falar de riquezas de dinheiro ou ter bens materiais. Infelizmente, muitos confundem prosperidade com dinheiro. Eu acho, na mensagem que nós estamos a apresentar, isto aqui é o menos importante. No processo da nossa prosperidade espiritual. Isto é apenas uma parte. Porque prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é a bênção de Deus na minha vida. Amém? Prosperidade é a bênção de Deus na nossa vida. Prosperidade significa ser feliz nas nossas provações dia a dia. Prosperidade significa ter saúde. Isto é que é prosperidade. Prosperidade significa ter uma família estruturada e feliz. Se com papá e se com mamá está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Prosperidade é ter uma vida plena de obediência a Deus. Isto é que é prosperidade. Prosperidade significa ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Não o dinheiro. Não o dinheiro. Prezados irmãos, isto é que é ter prosperidade. Ter a bênção de Deus na minha vida. Na minha vida. Prezados irmãos, infelizmente, muitos têm dinheiro, mas não são felizes. Infelizmente, muitos têm casas, mas não têm lares. Não têm lares. Alguns têm tudo aos olhos de Deus, aos olhos do mundo, mas perante Deus não têm uma ligação com Ele. E esses têm tudo aos olhos do mundo, dormem sem a certeza da salvação em Cristo Jesus. Prezados irmãos, a Bíblia tem lá um texto bíblico que diz assim, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta é isso? Quando José dá o nome ao seu filho Efraim, José estava a reconhecer que a bênção de Deus é que torna o homem próspero. Qual é a realidade da nossa vida?
Qual é a realidade da tua vida? Precisamos de pensar esta manhã qual é o destino que nós queremos para a nossa vida. Nós temos que pensar qual é o final para o fim da nossa história. Este é o momento de nós refletirmos que final quero eu ter quando Jesus vier. Que lado irei eu estar? Que lado? Será que estamos, prezados irmãos, a fazer a vontade de Deus na nossa vida? Será? Será que nós estamos a viver os valores do céu na nossa vida? Prezados irmãos, resistem isto. Não há poder maior do que o poder de Deus para transformar a tua vida e a minha vida. Não há, não existe. Não há poder maior do que o poder de Deus para nos fazer esquecer. Não há, não existe. Só o poder de Deus na tua vida tem capacidade para te fazer esquecer. Não há poder maior do que o poder de Deus para nos dar a capacidade de perdoar a quem nos ofendeu. Só o poder de Deus na tua vida é capaz de te fazer perdoar. Não há poder maior do que o poder de Deus para retirar dentro de ti toda a mágoa, toda a raiz do mal, todo o ressentimento do teu coração. Não há poder maior do que o poder de Deus para retirar isso da tua vida. Prezados irmãos, não há outro caminho de prosperidade aos olhos de Deus sem que eu primeiro esqueça. Vou repetir. Não há outro caminho de prosperidade aos olhos de Deus sem que eu primeiro esqueça. Isto é bíblico. É a palavra de Deus que nos orienta. Ninguém pode ser vitorioso se primeiro não passar pelo caminho do esquecimento. Ninguém vai ser vitorioso. Prezados irmãos, que caminho é esse? Onde é que nós podemos encontrar uma orientação que vem da palavra de Deus para nos orientar, para que eu possa esquecer do passado e viver uma vida futura com Jesus? Onde é que nós encontramos isto na palavra de Deus para nos orientar? Onde é que nós encontramos essa orientação? Aonde? Gostaria que me acompanhassem na leitura em Filipenses. O apóstolo Paulo tem uma tremenda orientação que nos diz assim, em Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, diz assim, Filipenses, para aqueles que querem acompanhar na sua Bíblia, capítulo 3, versos 12 a 14, que palavras tão sábias. Homem que foi escolhido por Deus para conduzir a sua igreja. Reparem, o verso 12 diz assim, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. O verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, verso 14, prossigo para o alvo, pelo prémio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Prezados irmãos, minha querida irmã, meu querido irmão, meu querido jovem, eu neste momento quero-vos convidar a pensar que não há outra coisa a fazer senão esquecer. Para nós criarmos condições de continuar. Este é o momento para nós possamos refletir na nossa vida e ver como é que nós estamos a caminhar rumo à pátria celeste. Este é o momento de nós pensarmos e refletirmos. Se há alguma coisa que está dentro do teu coração que tu não és capaz de esquecer, que está-te a ferir, e que tu precisas da força do céu para resistir, para te fazer esquecer o mal que te fizeram, este é o momento. Nós pedimos a Deus que nos dê essa capacidade de perdoar
E para eu continuar, eu tenho que viver a vida de Manassés dentro de mim. Eu tenho que viver a experiência de Manassés dentro de mim, para que Efraim possa nascer. Possa nascer. Este é o momento que nós iremos dobrar os nossos joelhos. E vamos pedir a Deus para que Deus nos ilumine e que nos dê a capacidade de perdoar. E eu vou-vos dar um momento para que todos vós possais ter um momento de oração. Deus conhece o vosso coração. Deus conhece as vossas mágoas. Deus conhece o que vos está a custar a conseguir vencer. E Deus, esta manhã, quer te dar a capacidade de perdoar para tu teres condições de prosseguir. Só assim. Este é o momento, vou-vos convidar para ajoelharem-se, aqueles que puderem. Silenciosamente e desfazer a vossa oração e depois vou concluir esta mensagem com uma prece audível. Nosso querido Deus, nosso Pai amoroso que estás no céu. Aqui estamos, Senhor, de joelhos aos teus pés esta manhã. Queremos te agradecer este momento que vivemos na tua presença. E o nosso pedido esta manhã, que realmente Manassés possa nascer em nós, para que Efraim possa nascer também. Que nós possamos viver vidas prósperas, que nós possamos chegar ao final do ano de 2015 e dizer que Deus me fez crescer no meu relacionamento com Ele. Que nós possamos amar aqueles que nos ofenderam. Dá-nos essa capacidade de perdoar. Por nós mesmos nós não temos condições de conseguir vencer este mal que nos atormenta as nossas vidas. Que realmente que possas viver em nós. E que se alguém aqui dentro que não fala, que está zangado, toque no seu coração esta manhã. E que ele brevemente possa pôr a sua vida em ordem. Para que no final desta caminhada que nós estamos a ter aqui na terra, que o final da nossa vida possa ser uma vida vitoriosa em Jesus. São estas bênçãos que eu peço para a igreja que está em Canelas e para todos aqueles que nos estão a ouvir através da internet. Nós te agradecemos e te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Ó vem aflito coração, o hino 177. Vamos então louvar ao Senhor com este hino. Oh
Querido Paizinho, realmente as bênçãos especiais neste dia nos foram dadas, Senhor. Tens tanto, Senhor, em conta cada um de nós e desejas muito poder nos dar a alegria de um viver mais são do que este que muitas vezes temos. Ajuda-nos, Senhor, humildemente a buscar a Tua presença para que possas encher-nos de todas essas dádivas que tens para nós. Continua, Pai, a abençoar-nos durante este sábado. Faz-nos realmente diferentes a partir de hoje em diante, que possamos pôr esse propósito na nossa vida, de mais buscar-te e mais assemelhar ao Teu Filho amado. Te suplico, Senhor, todas essas bênçãos, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Senhor.